Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Entre Elas. Nessa nova roupagem, né? Na nossa edição 2026. Afinal de contas, o Entre Elas está fazendo 14 anos e 4 anos aqui no YouTube. Hoje é o podcast de maior audiência do sul do estado, porque conta com a sua companhia, a sua participação. Então, mostra que você está com a gente, já dá esse likezinho, joinha, gostei, porque a gente vai começar agora, Marilene, vai ser uma entrevista bacana, não vai? Vai. Eu estou curiosíssima de fazer um som de perguntas. Vamos lá! Nós estamos aqui com o Dr. Valério Rezende, ele que é odontologista. Dentista, exatamente. Dentista, especializado na área de cirurgia bucomaxilofacial. Cirurgia bucomaxilofacial. Ele que é especializado em cirurgia bucomaxilofacial. Exatamente. Nossa! Isso é ótimo a gente ter, sabe por quê? Há alguns anos, quando a pessoa precisava de fazer essa cirurgia, ela tinha que sair de Cachoeira. Exatamente. Ia para o Rio de Janeiro fazer. Rio de Janeiro, tem uma amiga que foi para o Rio de Janeiro fazer. Exatamente. Olha aí. A bucomaxila é uma área muito extensa, né? A gente vai desde pequenos procedimentos via consultório mesmo, por exemplo, biópsiazinho de lábio, de pele, cirurgias de extração de dentes cisos, né? Os famosos terceiros molares, até cirurgias de reconstrução facial, né? Então a gente tem uma especialidade que ela atua tanto em ambulatório, que é consultório, e tanto na parte hospitalar. Desde que eu cheguei aqui em Cachoeira, em 2015, o Hospital Evangélico foi o primeiro lugar onde eu cheguei, né? E foi muito bacana a recepção, porque todo mundo fica pensando assim, que raio que um dentista está fazendo dentro do hospital? Isso que eu queria saber. Mas essa foi a primeira pergunta que eu fiz. Exatamente. Sabe por que ele está lá? Porque o Hospital Evangélico é o hospital mais completo do estado, tá? Para orgulho da gente aqui de Cachoeiro, né, Marilene? Exatamente. Agora conta tudo, doutor. Vamos lá, conta tudo. Aí você chegou em 2015. Exato. Seguindo até a pergunta, né, a Marilene, que foi... O que você foi parar lá dentro do hospital? O que você foi parar dentro da UTI? Bucomaxilofacial foi fazer dentro da UTI do Hospital Evangélico. E é aí que é uma coisa que eu prezo muito, sabe? Eu sempre falo muito isso, né? Todo ano a gente chega nessa data de março, Dia Mundial de Saúde Bucal, maio, que é o mês do Maio Vermelho, que são o câncer de cavidade oral, e eu sempre prezo por dizer o seguinte, a odontologia ela é uma área muito mais ampla do que a gente olhar apenas para o dente. Você ficar só olhando para o dente, pensando em procedimentos de pequenas cáries, limpezinha periodontal, extração de dente, implante, faceta, procedimentos estéticos, você esquece de um mundo relacionado à odontologia, porque a parte de especialização de odontologia hospitalar, ela cuida muito dos pacientes na questão sistêmica. Por exemplo, em 2015, quando eu cheguei aqui, a convite do Dr. Bruno Rezende, que é o chefe da radioterapia, né? Um amigo nosso. Exato, Querido. Bruno, maravilhoso. Exatamente. E o Bruno, quando fez o convite, falou assim, Valério, você cuida da parte de pacientes que fazem tratamento de radioterapia e quimioterapia para as intercorrências do tratamento? Por exemplo, um paciente que faz radioterapia na região de cavidade oral ou na cabeça e pescoço, ele sofre muito com uma intercorrência chatíssima chamada mucosite oral. A mucosite oral são pequenas feridas que acometem desde o lábio até a região de orofaringe. Aí você pensa, você está fazendo um tratamento oncológico, você precisa de estar com uma performance física boa e de repente você não consegue comer. De repente você não consegue beber água, de repente você está com todo o seu sistema desequilibrado por uma dor intensa que você está sentindo, e aí você não dorme direito, o seu organismo não se reequilibra. E quando a gente chegou com a odontologia hospitalar, mais específico, cuidando desses pacientes, dando suporte para a oncologia do Hospital Evangélico, a principal porta foi essa. Foi cuidar especificamente de início desses pacientes. Os pacientes estavam fazendo radioterapia de cabeça e pescoço, né, e quimioterapia que apresentavam mucosite. E isso foi sensacional, porque a gente fez uma busca ativa naquele ano, de janeiro até setembro, eu lembro muito disso, eu sozinho na época, né? Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa que me acompanha, mas naquela época eu estava sozinho e eu lembro da busca ativa de procurar os pacientes, achar que os pacientes estavam precisando de suporte, tentar montar os protocolos para trazer esses pacientes.
E o resultado, quando ele apareceu, assim, foi fantástico. A gente conseguiu tirar o paciente da internação mais rápido. A gente fez com que os pacientes fizessem acompanhamento via consultório, ambulatório e não internassem mais. Os pacientes estavam se alimentando melhor, o que significava uma perda de peso durante o tratamento muito menor. A performance do paciente melhorou muito. Isso melhorou a qualidade de vida, a prestação de serviço do hospital e, sem dúvida nenhuma, assim, o que eu mais falo, isso abriu a mente das pessoas em relação à odontologia, cuidar de uma coisa que não fica só naquela pequena cárie, não fica só naquele pequeno problema Gente, eu tô periodontal, apaixonada sabe? por isso que eu não conhecia essa especialidade das próximas. Não, E os pacientes que estão isso na é UTI? Muito bacana, muito Qual bacana. a especialização? O que um dentista faz dentro da UTI? A UTI hoje é um dos carros-chefes da odontologia hospitalar. Inclusive, há uns anos atrás, ficou garantido por lei que o dentista, é obrigatório que um hospital tenha um dentista dentro da UTI. Todo hospital tem? Todo hospital deveria ter. Mas aí o que acontece? A gente precisa mostrar os resultados, sabe, Ana? Se a gente não mostrar os resultados, a gente acaba impactando de uma forma, às vezes, que eu enxergo assim como gestor, de uma forma negativa no seu contratante. Então eu preciso mostrar resultados onde tem a viabilidade, além da qualidade do serviço prestado, além da qualidade de vida para o paciente, resultados também na questão financeira. Então, a odontologia hospitalar ela aparece nesse cenário como um importante suporte, principalmente para infecções secundárias. Por exemplo, os pacientes que estão em UTI, às vezes estão entubados, eles apresentam um risco muito alto de pneumonias broncoaspirativas. Sim. O que é isso? Sim. São infecções de pulmão. Aí você fala, mas que raio de dentista falando de pulmão agora? Exato. A maioria das bactérias que fazem a infecção, a pneumonia broncoaspirativa, sabe onde estão? Na boca. Na boca. E se a gente não tem um protocolo de cuidados com higiene oral, aquele protocolo seja difundido entre toda a equipe, desde o médico ao técnico de enfermagem, a gente não consegue fazer essas prevenções, a gente não consegue dar esses resultados, tanto na prestação de serviço, quanto para o hospital. Porque, por exemplo, a pneumonia ela alarga muito o tempo de internação. Então, veja bem, um odontólogo dentro da UTI já diminuiu o tempo de internação do paciente, já promoveu qualidade de vida, já evitou processos de infecção secundária. E, assim, são várias infecções secundárias. A pneumonia broncoaspirativa é a principal delas. Mas nós temos muito, por exemplo, lesões por tubo, né? O próprio tubo às vezes pega na região, acaba causando uma isquemia. Então aquela manipulação junto com a equipe de fisioterapia, as questões do próprio laser, que a gente estava falando lá da mucosite, que é um aparelho que a gente usa para estimular a reparação celular. Então tudo isso está envolvido no tratamento da UTI, né? A UTI é uma coisa muito bacana, funciona muito. Eu participei efetivamente durante a pandemia para ajudar a tirar os pacientes do Covid, sabia? Por quê? Porque o paciente fazia uma infecção viral e a secundária que era o problema. A internação se prolongava pela infecção secundária, que era bacteriana. Então a gente começou a montar protocolos de higiene oral efetivo, trabalhando direto ali dentro da UTI, o que facilitava muito a recuperação do paciente pós-Covid, por exemplo. Gente, então é fundamental ter um profissional como você. Eu falo muito isso, Regina, que eu hoje já vejo uma coisa grandiosa, assim, sabe? Eu cheguei sozinho, como eu te disse, hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, que é formada por mais 2 cirurgiões bucomaxilo, uma é a doutora Carla Malta, que conheci ela em São Paulo durante a minha residência, esteve comigo durante a residência toda, fizemos residência juntos, fomos dupla residência, falei, cara, a partir do momento que eu conseguir, você vem, ela veio, topou o desafio, somou grandiosamente dentro do serviço do Hospital Evangélico e de outros serviços que a gente montou na cidade, sabe? Depois a gente conseguiu trazer um grande colega também, um profissional excelente, que é o Dr. Gabriel Pengo, que veio de São Paulo para morar aqui em Cachoeiro, por conta desse crescimento do serviço, tanto na odontologia hospitalar quanto na parte de bucomaxilo, e conseguimos abrir uma residência dentro do Hospital Evangélico. Nossa. A gente tem uma residência hoje em odontologia hospitalar, formamos a primeira turma agora em março.
Acabamos Gente, de ter o nosso parabéns. primeiro... Pô, obrigado. Parabéns. Formamos a primeira turma em março e eu falo muito isso. Qual é o objetivo de se formar novas pessoas? Apenas por formar? Jamais. A gente não tem hospital em Muqui, a gente não tem hospital em Mimoso, a gente não tem hospital em Castelo, a gente não tem hospital... Por que Alegre. não colocar esse profissional bem formado dentro dessas instituições, mostrando resultados que a gente tem no maior hospital daqui do sul do estado, que é o Hospital Evangélico, que eu acho que é o que deve ter mais É o atendimentos. hospital maior do sul do estado, Eu evangélico? acho que Sim, Indiscutível, né? Sim. O evangélico, maiores do estado. o impacto que o Hospital Evangélico traz na saúde do sul do estado, e vou além, até de municípios de outros estados que são próximos aqui da região, é gigantesco. Se o Hospital Evangélico hoje, a sociedade precisa ter essa noção, se ele deixasse de existir hoje, Nossa. meu Deus, a gente estaria vivendo Retrocesso um da caos saúde, absurdo. É verdade. Assim como todas as instituições de saúde aqui de Cachoeiro, o IFA tem um papel fundamental, a Santa Casa tem um papel fundamental, os próprios serviços particulares também têm um papel fundamental, como o próprio Unimed. Então, assim, a gente precisa ter essa noção. Mas o evangélico, especificamente, e dentro das atuações do hospital, na área de oncologia, de cardiologia, de nefrologia, de neurocirurgia, gente, é um hospital fundamental. Então a gente precisa brigar para que esse hospital exista, a gente precisa lutar para que a saúde melhore ali. E aí, voltando para a odontologia hospitalar, é isso que eu sempre prezo, porque quando você investe num profissional capacitado, um profissional que vai trazer uma novidade dentro de uma estrutura que já existe, e você consegue melhorar os números, os indicadores, isso significa longevidade. Porque a gente tem que pensar na saúde da instituição. Sim. A instituição que nos emprega, que, por exemplo, me deu essa oportunidade de eu estar aqui em Cachoeiro, sou muito grato ao Hospital Evangélico por conta disso, e se não fosse ele, talvez eu não estaria aqui em Cachoeiro. Então, assim, é muito legal você retribuir isso em números, em resultado, em qualidade, e aí você, quando volta para uma residência, novos profissionais sendo formados, você pensa, poxa, o que a gente vai, para onde esses meninos vão, o que eles vão fazer? Com certeza, alguns vão ficar por aqui mesmo, na região de Cachoeiro, que é a macro-região, mas como eu disse, tem hospital em Mimoso, tem hospital em Muqui, tem hospital em Ativo, tem hospital em tudo quanto é lugar. E se você tiver um profissional desse formado e a gente mostrando para eles como que monta esse serviço lá dentro desses hospitais... Foi dessa forma que você fundamental. começou? Você chegou no hospital... Eu comecei através de um convite, né, do Dr. Bruno Rezende, que foi um convite feito em janeiro de 2015. Ele sentiu a necessidade de oferecer esse serviço. Eu e Bruno, a gente se conhece a vida inteira, né? Nós somos primos. Aí a gente foi fazer as nossas residências, o Bruno foi para Barretos, eu fui para São Paulo, e o Bruno terminou a residência dele acho que um ano antes da minha. A gente se encontrou um dia e ele comentando, estava vindo para Cachoeiro, né, e tal, que já estava muito animado com o serviço e tal. E ele já me perguntou, Valério, você faz essa parte de suporte? Eu falei, sim, Bruno, a gente faz essa parte de suporte. No meu último ano de residência, eu estava trabalhando num dos hospitais de referência em São Paulo, na parte de oncologia, que é o Hospital Santa Paula. Então, assim, a gente estava preparando para vir. Mas quando chegou, não foi tão simples assim. Porque a gente está vindo para uma cidade que a gente precisa quebrar vários paradigmas culturais, né? Então, esses paradigmas culturais eles precisaram ser mostrados, quebrados através de números, de resultados. E aí foi o tempo que eu falei para vocês. De janeiro de 2015 a setembro, eu fiquei ali fazendo busca ativa, procurando esse paciente, querendo saber o que eu tinha feito de certo, o que eu tinha feito de errado, o que eu podia melhorar, o que estava faltando aqui, o que estava faltando ali. Dessa forma, quando o serviço se iniciou, ele já se iniciou com uma certa musculatura, ele já se iniciou com o pé firmado aqui na região. E, assim, foi incrível e eu acho que hoje eu estou com 11 anos de Hospital Evangélico. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado essa visão, por ter me dado pessoas que vieram a somar para esse caminho acontecer, porque eu sozinho não teria feito tudo o que a gente montou hoje, né? E também, assim, a estrutura do hospital, né? Gente, é o hospital mais completo do estado, a gente sabe disso. Agora, doutor, conta um pouco pra gente. Essa sua trajetória é linda, tá? Obrigado. Tô fascinada. Eu acho mais bacana, Regina, porque ele está apresentando para os
as pessoas que estão assistindo uma novidade, porque a gente não, eu não sabia. Não, é. nem eu. Nem você sabia. Não. Nem Como você eu- sabia. Não. Ó, como eu não sabia que aqui agora se faz essa cirurgia de maxilar. Maxilar, É maxilar, facial. doutor, que fala cirurgia? É, Porque vou explicar para você. eu tenho uma amiga, quer dizer, amiga das minhas filhas, essa moça, que até a Marilene deve saber quem é, né? Ela foi para o Rio de Janeiro fazer há uns anos atrás. E foi, assim, muito complicado. Foi. Então- Ficou 30 dias sem poder comer, só com um canudo. E- Ela era Quebrou, uma né? terrível, Quebrava vamos dizer assim. o osso da face, não é isso, doutor? Ela era terrível. Mas vamos lá. Vocês estão Não é mais assim, não? Não, não. Vocês estão falando da cirurgia ortognática, que é, assim, uma cereja do bolo da minha especialidade, da cirurgia bucomaxilo. Por quê? Porque a cirurgia ortognática ela é uma cirurgia que primeiro as pessoas precisam entender, os nossos ouvintes precisam entender, que é uma cirurgia de cunho funcional. O que significa isso? Nós vamos trabalhar o sistema face, corrigir as estruturas ósseas para que a gente tenha funcionalidade na parte respiratória, na parte mastigatória, na deglutição, na digestão e por aí vai. Então ela traz benefícios muito interessantes. Porém, ela é uma cirurgia que ela tira uma deformidade facial, que é um termo usado para esses pacientes, que deixa o rosto mais harmonizado. É a verdadeira harmonização. O rosto fica harmônico porque você corrige as deformidades faciais na íntegra, dentro da base óssea. E aí, além da funcionalidade, ela também traz ganhos estéticos. Vírgula. Ela não é uma cirurgia plástica, ela é uma cirurgia funcional que melhora por corrigir essas deformidades que o paciente apresenta e aí acaba tendo também um ganho estético. Mas é funcionalidade o nosso fator principal. Sobre ter essa cirurgia aqui e não ter, ela tinha aqui sim, a gente já tem profissionais da cirurgia bucomaxilo em Cachoeiro já há anos, né? Se não me engano, o Dr. Marcelo Fardim já tem alguns anos de Cachoeiro, muito mais, talvez até mais do que eu tenho de idade, né? E também foi um dos pioneiros aqui da cirurgia bucomaxilo, isso precisa ser respeitado, né? Então ele fez realmente bastante coisa aqui. Mas quando nós chegamos com a cirurgia ortognática um pouco diferente. Lembra da sua colega que ficou 30 dias sem poder abrir a boca? É, exato. Ela tinha uma cirurgia onde o pós-operatório dela era horrível. O paciente ficava bloqueado, Exatamente. não conseguia ver. 30 dias sem comer nada. E aí, Só às com vezes, canudinho no canto da boca, então perdia peso, às vezes tinha até processo de infecção, tinha problemas na articulação. E aí, assim, ela também, na cirurgia antigamente, ela era uma cirurgia muito grande, que durava 8, 9, 10, 12 horas. Hoje não, hoje uma cirurgia completa, cirurgia ortognática completa, vai 4 horas, 4 horas e meia, muito custosa, 5 horas. É uma média de cirurgia, vamos dizer assim, de 3 horas e meia, 4 horas e meia de procedimento. Então, olha só a diferença de transoperatório. Então, isso significa para a gente um pós-operatório melhor, porque o paciente, você tem menos tempo de anestesia geral, o edema fica mais controlado, a queixa álgica fica mais controlada e tudo mais. Antigamente, ela era feita muito na serra e no martelo. Hoje, nós usamos o piezoelétrico, que é um ultrassom, que faz um corte milimétrico no osso. E quando ele encosta assim na parte do nervo, por exemplo, ele não corta o nervo, ele para. Então a gente tem a tecnologia aliada no suporte da cirurgia ortognática, trazendo um benefício muito grande para o nosso paciente. E funcionalmente falando, ela é incrível, sabe? Você consegue realmente mudar a vida das pessoas. Você faz essa cirurgia? No hospital evangélico, ela, por ser uma cirurgia eletiva, ela não é uma cirurgia realizada dentro do hospital evangélico. Nós fazemos mais essa cirurgia em âmbito de planos de saúde, cirurgias particulares e tudo mais. Mas um grande desafio, que até uma novidade assim, que a gente está lutando para trazer... A gente adora uma novidade, então, a gente adora! Essa é muito legal, sabe? Que é tentar trazer essa cirurgia para o SUS.
porque é uma cirurgia reparadora com uma funcionalidade incrível e que faz a diferença na vida da pessoa, eu fico vendo sabe? o jogador Pedro do Flamengo. Ai, que vontade de mandar. Vai fazer uma cirurgia? Vem Você é pra gente, flamenguista? vem. Não, eu sou botafoguense. Mas você observa o Pedro. Você é o Pedro, o Cássio, que era o goleiro do Corinthians, né? Tinha também uma deformidade que nossa. chamava atenção, e outros mais. Mas para eles, eu acho que acredito que seja um pouco inviável, porque o pós-operatório dela precisa ter o mínimo de impacto possível. Por exemplo, imagina um goleiro faz uma cirurgia que desmonta e monta a O face, Cássio a gente percebe claramente. né? E tomar uma bolada no rosto. Lascou tudo. Marilene tem que dar um jeito de falar no Flamengo, né, gente? Não, o Cássio Pelo não é do amor Flamengo. de Deus. O Cássio não é do Flamengo, não. Ah, não? Essa é do Não. Corinthians. É do Meu Cruzeiro Deus, hoje. meu Deus. Cruzeiro, o Cássio é do Cruzeiro, um Sabe o que que é, grandão. doutor? Eu não sei nada de futebol, nada. Eu assisto. Nada. Futebol é muito bom, menino. Tô fora de vocês. Então vamos falar não, um mas pouquinho do eu tô Evangelho, que nós estamos amando. encantados. Eu tô amando essa sua eu especialidade, esse seu fazer dentro do tô amando a evangélico. novidade, que eu não sabia. Nossa, Gente, falaram que impressionante, vinha Marilene. um médico, um dentista de hospital. Eu falei, gente, eu não sabia que existia. Esse homem vai fazer aqui, né? Mas, Não, Eu acho aí que- você percebe que o seu trabalho é fundamental. Exatamente. Nossa, é fundamental. Mas é o que eu falo, meninos, assim, esse espanto é um espanto cultural. A própria odontologia, a nível de Brasil, ela ainda é usada como fator punitivo. Em que sentido que eu falo isso? Lembra quando o pai falava assim, se você não escovar o dente, eu vou te levar no dentista, ele vai te dar uma Nossa! injeção, vai arrancar seu dente, vai Ouvi fazer muito isso. isso. Ouvi muito isso. Isso criou trauma em gerações. Aham. Então você vir falar de odontologia com essa prestação de saúde tão ampla, a gente precisa sair disso, sabe? A gente precisa informar melhor a nossa sociedade, a gente precisa construir um conceito onde a pessoa que seja mais vulnerável consiga entender qual é a prioridade dele cuidar da sua saúde oral, sabe? Então eu acho que o bonito desse trabalho todo é a gente tentar criar esse contexto, quebrar esses paradigmas culturais, formar novas pessoas capacitadas que entendam que isso é fundamental para que a gente desenvolva a nossa sociedade e, a partir daí, dar o próximo passo, entendeu? Mas, realmente, esse espanto, assim, ele é ainda muito visível, porque, realmente, as pessoas têm um desconhecimento grande da E é especialidade. uma nova visão da odontologia. Exatamente. E de uns anos para cá, a odontologia ela está muito vinculada à questão estética. Então você Isso ouve muito me falar preocupa. em coisas assim estéticas, inclusive de profissionais fazendo procedimentos estéticos, enfim. Mas essa necessidade hospitalar, eu sinceramente não conhecia. Então, essa questão estética, quando ela é cega, vamos dizer assim, né? Quando você busca a estética acima de qualquer coisa, isso muito me preocupa. Eu não acho ruim procedimentos estéticos, muito pelo contrário, porque eu acho que quando você melhora a estética daquilo que te incomoda, igual, por exemplo, assim, vou falar de mim, eu tenho maior vontade, às vezes, de colocar cabelo, já estou ficando sem. Mas, assim, às vezes eu penso, paro, não tem tanto tempo, não é tanta prioridade e tudo mais. Mas existem pessoas que, se você ajuda naquele ponto que incomoda ela, você também está trazendo saúde emocional. E a saúde emocional, nos tempos de hoje em dia, ela não pode ser nem um pouco negligenciada. Não, depois então da pandemia, Então, assim, a a gente- saúde tem um outro conceito. Agora, doutor, posso fazer um parente na nossa Claro. conversa? Olha só, eu sempre falo isso para os homens, porque eu tenho amigos que estão ficando calvos e são muito... Isso é uma coisa assim que aborrece demais os homens, perturba, e enfim. Eu queria dizer para vocês que as mulheres não reparam isso, pelo contrário, elas acham até bonito, é uma questão de masculinidade e tal. A calvície está para o olhar da mulher, assim como a celulite está para o olhar do homem. Você repara quando a perna tem Legal, celulite? hein? Gostei Eu da tô falando comparação, sério. achei Sabe quem se excelente, incomoda com inclusive. celulite? Exatamente, Com a bunda mulher. caída, com peito caído? Mulher. Exatamente. Porque o homem não se preocupa com nada disso. Exatamente. Então, ó, fica tranquilo, você tá muito bonitão. Volta lá a conversa. Obrigado. Eu tô falando sério. Mas assim, isso foi mais para a gente ilustrar essa parte de Sim, aí você procedimentos, fica né? muito preocupado com a questão da estética em si, quando é feita por... Por exemplo, Regina, assim,
eu tive 3 casos de mulheres, uma jovem, bem jovem, e outras 2 já na média dos seus 50 e poucos anos, que ficaram deformadas após procedimento estético. Aí você fala assim, Valério, nunca mais vou fazer. Não, gente, não estou sendo contra procedimento estético. Pelo contrário, estou lhe afirmando que eu acho que ele tem ganhos absurdos na qualidade de vida das pessoas. Sim. Mas agora o que eu acho que ela não pode fazer é passar isso por cima de critérios funcionais, exagerar, sair dos padrões, porque aí você pode ter consequências que podem ser na sua saúde. Eu tive uma paciente que quase morreu, que foi parar na UTI por conta disso. E a gente teve que ir para lá, tirar os fios que ela colocou na face e fazer uma cirurgia para drenar um abscesso enorme no rosto dela. Então, assim, veja quanto isso pode ser grave. Não é uma coisa tão banalizada, não é uma coisa tão simplificada. Eu vi uma mulher que ficou sabe? com um lado do rosto paralisado e torto. E assim, você vê, assim, às vezes eu fico pensando assim, eu faço cirurgias grandes, né? E nisso é minha rotina quase que semanal, né? Ontem mesmo, na Santa Casa, a gente operou um trauma enorme, uma fratura de 4 pontos da mandíbula, mais a parte da maxila. E assim, são cirurgias grandes. E eu, como profissional, eu fico às vezes assim, não vou dizer com medo, mas com respeito daquilo que eu vou fazer. Sim. E às vezes eu vejo as pessoas passando por cima disso, sabe? E aí, poxa, não é esse contexto de odontologia que a gente precisa. Não. A gente precisa de uma odontologia mais responsável, de uma odontologia que cuide melhor dos pacientes em termos gerais, que dê suporte à vida, sabe? Que mostre pra gente que a gente consegue fazer diferença no dia a dia do consultório odontológico, naquela visita de rotina, de orientação, mas que faça diferença na qualidade de vida e na saúde do nosso paciente. Não pode ser só isso, sabe? É assim que eu penso em relação a isso. E não vamos ter que terminar, Regina. Não. Gente, quando tá no melhor, a nossa diretora Luciana Fernandes corta o meu barato. Tá certo, Luciana, tá certo. Marcelo Garrote, estamos aqui. Tá bom, gente. Então, vou passar para as considerações finais chorando, Você tá? pediu like? Reclamando. Eu acho que você não pediu Eu like. pedi, mas assim, vale a pena lembrar, né? Aham. Vale a pena lembrar que o Entre Elas é feito com a sua participação. Por isso, nós somos o podcast de maior audiência. E um do programa subestado. como esse de hoje é imperdível. Não, É maravilhoso. Maravilhoso. Outra coisa, né? Que simpatia o doutor Valério. Valeu muito. Gostei demais. Agora, é um tema que a gente pode falar muitas coisas, né, doutor? Pode, é muito amplo. Porque a gente está falando de vida, e a vida, quanto à vida, há assunto. Vamos lá, ele vai agora para as considerações finais. Ele pode ir para as considerações finais, tá? Mas eu vou assistir aqui chorando. Não queria terminar, não. Vamos lá, doutor. Pessoal, muito obrigado. O convite maravilhoso, né? Primeira vez, espero não ser só a última, espero ser a primeira de muitas aqui com vocês. Muitas. Eu adorei também, sabe? Gostei muito desse clima, da gente poder ter uma conversa descontraída mesmo. E assim, esclarecedora. Exato. Né, Marilene? Exato, e é isso que eu sempre falo, é levar informação a quem precisa. Eu acho que o papel do comunicador é isso, a gente ter profissionais que possam levar áreas específicas, mas o comunicador levando informação a quem precisa. Então, esse é o papel de nós 3 juntos aqui hoje. Então, agradeço muito por isso, porque eu acho que a gente conseguiu levar alguma coisa de informação para pessoas que realmente estejam precisando nesse momento. E só com informação que a gente quebra preconceito, que a gente melhora a qualidade de vida das pessoas. E pensando em termos de sociedade, é assim que o Hospital Evangélico trabalha, é assim que eu trabalho, e eu estou vendo que é assim que vocês trabalham. Então, muito obrigado. A gente que agradece. Obrigada, Foi ótimo. doutor. Você gostou? Nossa, a gente adorou, gente. Mas fica tranquila. Ele volta, não volta, Marilene? Volta. Você também pode ficar tranquilo. Ele vai voltar, doutor Valério Rezende. Bom demais. Vamos lá? Até o próximo Entre Elas? Até. Com muita saudade no coração. Tchau.